Bem-vindo ao podcast do Instituto Pavarini, lugar que você está entre gigantes. E hoje é uma temática que, assim, será que ela está atual? Saúde mental. Conte pra mim como é que tá a sua. Onde a gente esqueceu a nossa, gente. E pra falar de um tema tão atual e tão importante, quem que eu trago aqui, Brasil? Gente, eu o conheço de algum, né? Eita! Já faz um tempo que a gente, de repente, é congresso, é evento, é aula, é formação. Então eu tenho a honra de trazer aqui o Dr. Kenny Ramponi. Gente, o currículo dele é enorme, mas eu vou te dar algumas questões aqui, presta atenção. Dr. Kenny Ramponi, inclusive, eu já fui dar palestra com aromaterapia lá onde ele trabalha. Aqui, que arraso! É importante. Que máximo! Dr. Kenny Ramponi, enfermeiro conselheiro do Corém na gestão 2024-2026. Ele é tudo. Gente, pensa uma pessoa completa na saúde mental. Pensa, a experiência do Dr. Kenny é inacreditável, inacreditável. E olha só, ele trabalhou em grandes instituições, continua trabalhando. Ele é coordenador do grupo de trabalho em saúde mental do Corém São Paulo. Na descrição você vai ver mais detalhes do currículo dele, assim como o contato também. Dr. Kenny, seja muito bem-vindo ao Instituto Pavarini. Que satisfação estar aqui com você, doutora Thalita, enfermeira, doutora, amiga de longa data. Estar entre gigantes, uma frase sua, é o que representa talvez esse encontro aqui. Eu acho que poder estar no seu instituto, no seu podcast é de uma satisfação, porque a conheço de longa data, participei de acho que todos os seus projetos, dos diversos sonhos, então é verdade. Acho que é uma honra estar aqui com você no dia de hoje, podendo falar sobre esse tema que nos é de fato atual. Não esse dia, mas neste ano completamos 5 anos de pós-pandemia. Uau, doutor Kenny. Vim pensando sobre isso, porque acho que tem a ver com o que nós vamos falar hoje, que é esse tema ligado à saúde mental e o quanto o nosso profissional da saúde, não só o profissional da enfermagem, que assim o somos, mas o nosso profissional da saúde sofreu pós-pandemia. Perfeito. Acho que esse é um bom começo para a gente pensar. Maravilha. Agradeço demais as palavras. Gente do céu, sabe quando eu fui falando, eu fui lembrando, falei, nossa, lá naquele hospital você deu aula para os meus alunos, depois eu fui lá. Então, de fato, é uma trajetória muito prazerosa, né? Porque eu tenho tem algo que me move, que assim, quando eu vejo um profissional de excelência, gente, é algo muito importante para mim ver a seriedade e ao mesmo tempo a leveza. Porque assim, eu vou contar uma coisa pra você, Teve uma aula, eu não esqueço, que você deu uma aula pros meus alunos. E aí, só que eu não conhecia toda a estratégia que você ia usar, até porque você tem 300.000 estratégias e você vai adaptando. E aí você fez um exercício prático, porque você é assim, você já traz a teoria ali incorporada na prática, porque isso fixa demais o conhecimento. Então a aula com o Kenny é assim. E aí ele foi fazer um exercício prático com a minha aluna e eu já... O que ele vai fazer com a minha aluna? E foi um exercício fantástico de que você... muito rapidamente, ensinou uma ferramenta para que o profissional fosse capaz de reconhecer alguns traumas associados. Eu falei, que isso, Brasil? Que conhecimento é esse? Porque você tem uma atuação em diversos tipos de saúde relacionada à saúde mental. Sim. Conta um pouquinho dessa sua trajetória. O mundo precisa conhecer o Dr. Kenny. Então conta, porque assim, não é que ele conhece a saúde mental porque chegou um paciente falando assim, Dr. Kenny, eu tenho ansiedade. Não é só isso, conta pra gente. É uma trajetória, de fato, que ela não é comum. Podemos começar por aí. Primeiro porque eu já gostava de saúde mental desde a graduação. Então acho que esse é algo diferente já. De fato. E ao longo desse processo de graduação fui conhecendo diversos serviços em saúde mental. Tanto os mais comuns, hospitais psiquiátricos que a gente conhece,
quanto os CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é onde eu tive toda uma formação e trabalho. E os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, eles existem em diversas formas de atendimento. Então, ele tem o adulto, o infanto-juvenil, o álcool e drogas, nos diferentes tipos de CAPs. Então, temos CAPs 1, CAPs 2, CAPs 3, que é o CAPs chamado 24 horas. E eu tive a oportunidade de, quando saí da graduação, fazer uma formação num negócio chamado Aprimoramento em Saúde Mental Multiprofissional, no primeiro CAPS do Brasil. Uau! O que já me deu uma bagagem tremenda de prática, de escuta, mas também do trabalho em equipe multiprofissional. Perfeito. Isso é algo que talvez na saúde mental a gente precisa ter essa leveza e essa troca que a gente não é esperado, digamos assim, do nosso profissional de enfermagem. Pelo menos não nos anos de 2000 e... Alguma coisa, né, gente? Alguns 2000, Isso aí. Mas isso tudo me fortaleceu para eu começar o primeiro trabalho meu na vida num CAPS adulto, 24 horas, com uma equipe totalmente jovem, diversa, com pessoas especialistas também, todo mundo ali querendo fazer o melhor da saúde mental e com muita gente jovem com essa mesma pegada. Recém-saído da academia, com aprimoramento, especialização, algumas pessoas com bagagem internacional. E isso me fez a primeira mudança de chave. Puxa vida, não dá para ser só um enfermeiro em saúde mental. Eu tenho que conhecer outras áreas. Tá. E acho que essa foi a primeira aprendizagem ali. E trabalhando ali muito tempo, eu comecei a andar para outros lugares, conhecer outros serviços. Fui um sujeito, digamos assim, da reforma psiquiátrica, com essa pegada do que a gente chama de luta antimanicomial. Né? E isso eu acho que traz uma bagagem da percepção da política em saúde mental. E aí, digamos assim, que eu sou um sujeito da militância política em saúde mental. Então, acho que não é à toa que hoje estou no Conselho Regional de Enfermagem, porque entendo que a saúde mental precisa transitar entre o conhecimento técnico, o assistencial, o gerencial, mas também a função política que o enfermeiro tem. E acho que essa parte é sempre pouco utilizada pelo enfermeiro, que tem esse poderio, digamos assim, na saúde mental. Ele tem isso, acho que como trabalhar com o usuário que sofre né, psicamente, mas também empoderar-se para trazer... Para outros espaços de decisão política, certamente. Com certeza. E aí, nessa caminhada, eu fui trabalhando com público adulto, especificamente. Em 2017, eu faço uma mudança do meu perfil e vou para o infanto-juvenil, talvez a área mais complexa de todas as áreas da saúde mental, porque você não tem mais que dominar só a saúde mental, você tem que dominar a parte de pediatria, as relações interpessoais, a relação familiar. A família! Quem cuida de criança cuida de família! Você claramente sabe muito sempre bem. Então, em 2017 eu faço essa mudança. Fico de 2017 até 2022. Em 2022 eu vou trabalhar um ano com a ligação de CAPS álcool e droga. Caramba, Kenny. No trajeto disso tudo, no ano de 2013, eu passo um concurso estadual. Minha família é de servidores públicos. Eu entendo que o serviço público é um lugar que precisa ser valorizado. Acho importante isso também. Sim. Acho que é importante que a gente saiba que é importante o empreendedorismo. Você pode empreender, inclusive no serviço público. Acho que isso não é excludente, né? Acho que isso está muito claro. E eu vou para um serviço público estadual, que é o CAISM Felipe Nel, onde fiz toda uma trajetória e estou até hoje. Já fui diretor, já fui assistencial. Hoje eu ainda continuo lá, labutando nos plantões e conhecendo o que é essa realidade. Eu acho que por isso que a dinâmica de uma palestra é tão prática, porque eu ainda não parei de beber o que está lá no dia a dia, no sofrimento desse profissional que nós vamos falar, sobre o sofrimento
profissional em saúde, né? Em saúde mental. Sim, e então, veja, eu acho tão importante trazer essa trajetória, né? Porque, né, gente, eu tô falando, eu mostro aqui, ó, quer ser grande, esteja entre gigantes. Presta atenção, entendeu? Você ouviu a trajetória do Dr. Kenny? Você já curtiu? Já, né? Já encaminha para todos os seus amigos que atuam na psiquiatria, porque eu gosto muito de quando conta a trajetória, porque eu me inspiro. Sim. E eu sei que as pessoas vão se inspirar na sua trajetória. Eu tive a oportunidade de atuar menos tempo em um pronto-socorro psiquiátrico e era junto do pronto-socorro adulto, e na qual eu tinha, no começo, eu não tinha essa paixão que você desenvolveu durante a graduação. E aí, quando eu fui, eu tive um receio, mas eu fui extremamente bem acolhida pela equipe que atua na psiquiatria. É inacreditável o acolhimento dos profissionais que atuam em saúde mental. É inacreditável, é incrível. Então, por mais que eu falei, bem, vamos entender, aí fui extremamente bem acolhida. E tinha um desafio ali que era o pronto-socorro, o sofrimento ali agudizado, e essa preocupação de manter a integridade, de manter a saúde. E algo que me chamou a atenção hoje, a época, foi quando eu atendi um colega. Doeu, Kenny. Kenny doeu. Doeu, que estava num sofrimento tão agudo que não me reconheceu à época. Então foi muito preocupante. Então nós precisamos, de fato, entender a saúde mental, que momento é esse que estamos e para onde a gente vai. Bastidor, contar bastidor aqui, adoro. A gente estava conversando antes de começar o podcast. E ele traz uma fala também muito importante, que é importante o contexto, eu adoro contextualizar. Você já puxou o gancho de, 5 anos de pandemia, e aí? Porque não é que tava tudo bem antes, né? Não é que a gente tava só surfando, tomando um sol, não é mesmo? Indo pra um after, né, assim, numa sexta-feira, não. A gente já tava. Não, velho. Não, muito bem. A gente não tava muito bem. Aí veio a pandemia, o que aconteceu, mas a gente tem ainda grandes resquícios, e eu queria que você compartilhasse com a gente como que tá a sua percepção dos profissionais, ainda mais que você perpassa por todos esses caminhos. Como que você vê essa percepção de como é que tá os profissionais? Lembrando, gente, saúde mental é para todo mundo. É que o Dr. Kenny, a gente vai conversar aqui nessa questão que nós estamos precisando, entendeu? A gente tá precisando. Todos nós, tá? Inclusive o que você fala foi vítima das diversas questões ligadas à pandemia, né? Então, acho que esse é o gancho, né? A gente precisa pensar dessa questão da pandemia, mas anteriormente a gente já vinha apresentando sinais claros de sofrimento. Acho que a nossa profissão, e especificamente a profissão da saúde, óbvio, enfermeiro vai falar da enfermagem, mas isto não é um mansplaining para falar que também a fisioterapia, a medicina, a odontologia e todas as áreas afins estavam sofrendo, todas as áreas que atuam diretamente na saúde. Acho que a pandemia nos trouxe a clareza do quanto a carga horária nossa de trabalho estava exaustiva e ficou pior. Nosso dia a dia é traumático e ficou pior, né? A gente lida com os traumas, o sofrimento, e isso a gente às vezes parece que vai até varrendo para debaixo do tapete, sabe? Eu tô aqui, tô cuidando, mas ela é próximo da fila, próxima veia, sabe? A gente vai tratando a pessoa como um corpo frio. Mas quando a gente chegou naquele momento complexo da pandemia, muitas mortes, pouca perspectiva de cuidado, e eu podendo ser um agente de transmissão de um vírus que ninguém sabe como cuidar, foi ali que a gente viu o quanto que
institucionalmente a gente está exposto, o quanto que a nossa carga horária nos faz sofrer, o quanto que o dia a dia nosso é extremamente desgastante. Eu acho que esses são fatores de risco que a gente no dia a dia, como profissional de saúde, não vai vendo que são grandes fatores de risco. Que vão somando, né? Que vão somando. Até porque não é aquela questão... Vou dar um exemplo bem chulo, mas é para trazer para praticidade. Não é aquele dia que você comeu muito e porque você comeu muito você tem um resultado. Não. É dia a dia. Sim. É o longo prazo, que de repente você tem ali uma consequência, um sofrimento psíquico importante. E aí o profissional da saúde, que isso eu sou uma grande apaixonada, não tem jeito, é de uma seriedade, de uma dedicação tão grande... se coloca em segundo lugar. Sempre, né? Não conheço nenhum profissional da saúde, da enfermagem, que ele se coloca em primeiro lugar. Talvez os que trabalharam com muito tempo, com muita terapia, e aqui já fica a dica, façam terapias, e pode ser as diversas, Sim, mas mesmo assim você nunca vai se colocar. Porque você se torna a Thalita, é a Thalita enfermeira. Enfermeira da família, entendeu? É assim que você é colocado. E você assume um papel que é de cuidar dos outros. E aí, como é de cuidar dos outros, peraí, quem mais vai? Peraí, tudo bem, eu sou a Thalita, enfermeira da família, mas e quem vai cuidar de mim? E aí fazer esse movimento, esse exercício de tudo bem, você tem este papel, porque a gente tem vários papéis, tudo bem, tá tudo certo. Inclusive... você se formou para ocupar um desses papéis. Então tá tudo certo você exercer este papel de ser responsável pela assistência, de cuidar, de gerenciar o cuidado, a saúde. Tá tudo certo. Esse é um dos papéis, inclusive, escolhidos por você. Mas, de fato, a gente faz um convite, uma provocação para que você se coloque na sua agenda. Isso é muito importante. E aí o Dr. Kenny trouxe uma das ferramentas que conectam a gente com o autoconhecimento, que é a questão da terapia. Inclusive, você faz um trabalho inacreditável, Kenny. Dentre essas possibilidades... sei lá, da meia-noite às 4, eu não sei, porque às 6 ele já tá fazendo alguma coisa, entendeu? Então... acho que esse é um trabalho que foi... acho que bastante... talvez de todos os trabalhos que eu realizei, esse talvez foi o mais complexo. Tá. Que é, de fato, poder atender os nossos profissionais como um profissional e eles estando no lugar de pacientes. Né? No sentido mais ampliado dessa palavra. Esse é um projeto que a doutora Thalita está falando, que é o Enfermagem Solidária, que é um projeto que eu sou fã. Ele começa em março de 2020, nos primeiros dias pós-pandemia, acho que dia 20 de março esse projeto é colocado pelo Conselho Federal ali já de maneira prática, online, e eu começo uma trajetória, digamos assim, mais próxima das nossas instituições representativas do Conselho Federal de Enfermagem, ali em março de 2020, atuando até outubro de 2023, no projeto Enfermagem Solidária, que não parou nenhum momento. E aí a gente atendeu tanto aquele período mais complexo da pandemia, os desastres, que é importante a gente falar dos desastres naturais, né? Estamos falando de Brasil. Estamos falando de Brasil, de Minas Gerais, de Bahia, da falta de insumos no Amazonas, do atendimento no Rio Grande do Sul, mas esse eu já fui como conselheiro. Mas eu acho que o projeto Enfermagem Solidária, ele englobou e deu essa característica, que eu acho que nós tínhamos esse papel de terapeutas um pouco secundário, de alguma maneira. Nós todos somos terapeutas, profissionais da psicoeducação, né? Isso baseado na nossa lei de exercício de 73, mas acho que isso às vezes fica, um pouco esquecido. Mas na pandemia, isto veio à tona com o atendimento 24 horas do Enfermagem Solidária. Hoje já não é mais assim, mas existe ainda o atendimento do Enfermagem Solidária, e reconheceu nós, profissionais enfermeiros e enfermeiras de saúde mental, como terapeutas em saúde. Incrível, que eu não posso bater na mesa.
Senão que eu a não gente posso faria bater na barulho. mesa, mas eu fico... Porque é incrível, sabe? Eu tenho... Diante dessa fala, primeiro eu quero agradecer publicamente essa dedicação que você teve aos outros profissionais, né? Porque não é simples você ouvir o sofrimento várias e todos os dias, né? Então, agradecer publicamente por você ter aceitado esse desafio. E também duas coisas que, assim, me fizeram refletir. Eu tenho uma honra danada, de verdade. Eu tenho uma honra danada de atender os nossos colegas. Eu fico insuportável. Porque é uma honra a gente poder ofertar as nossas ferramentas em prol da saúde do outro. É claro que o paciente, ele tá no cerne da nossa profissão, mas eu fico muito honrada. Eu, particularmente, acabo utilizando as práticas integrativas, eu utilizo aromaterapia, auriculoterapia, para a questão, atualmente, 90% dos meus pacientes são relacionados à saúde mental. Eu tenho a honra de atender os profissionais da enfermagem, profissionais da saúde de uma forma geral. Então, para mim é muito prazeroso, com muita responsabilidade, a gente entende o que eles estão passando e você ter ferramentas para aliviar aquele sofrimento é muito impactante e importante. E outra coisa que me fez refletir, e eu falo isso, tenho falado cada vez mais, que hoje, tranquilamente, Kenny, 80% da minha saúde, promoção da saúde, prevenção e intervenção, é gerenciado por outro enfermeiro. Com muita tranquilidade eu falo isso. E isso acho que talvez há muito tempo atrás foi uma barreira. Não, eu sou enfermeiro, mas ser atendido por um outro enfermeiro... A gente é um povo muito ressabiado, reticente. A gente... Não. Mas eu vou fazer escuta, fazer análise com outro enfermeiro? Não. Vou fazer atendimento com outras pessoas. Então, eu de fato concordo contigo. A gente tem isso no cerne, né? E a gente precisa valorizar nossos profissionais que inovam nas diversas áreas, que fornecem atendimentos nas diversas áreas. E aí, aqui não fazendo merchandising, doutora Thalita Pavarini com aromaterapia e diversas práticas integrativas, doutora Cleide, da empreendedora do autismo, e você sabe, eu tenho essa coisa de poder trazer pessoas comigo. Eu não sou uma pessoa que sempre gosta de trocar esses saberes e trazer à luz a prática dessas pessoas. Em Minas Gerais, nós temos outros colegas, doutora Lucelena, enfim, diversos que nós sabemos que empreendem na área de enfermagem. Estou falando mais específico da saúde mental, mas a gente tem em todas as áreas e a gente precisa aproveitar disso. Acho que essa é a grande questão, né? Aproveitar dessa... Muito, porque é uma valorização, né? Tanto conhecimento, imagina. E aí até eu brinco falando sério, que agora eu garrei pra mim o meu enfermeiro. O que é isso? Falei, uai, a gente não fala... Hoje eu tenho consulta com o meu dentista. Eu não tenho consulta com o meu gineco. Eu não tenho consulta com o meu terapeuta. Hoje eu tenho consulta com o meu enfermeiro. Garrei. É isso. Porque é verdade. Obviamente, a saúde é uma separação didática. Saúde mental, saúde física, gente. Sim. Não é didático. Tá no corpo inteiro. A gente só separa porque não dá conta de todas as áreas. Só por isso. Exatamente, né? E trazer também essa forma de, gente, na verdade a gente tá falando de uma pessoa como um todo, até para dar força e acolhimento às pessoas que estão nesse sofrimento psíquico, porque é aquela coisa, né? Estou com dor de estômago, cuida da alimentação, isso é sério, toma um remédio, faz isso, toma um chá. Estou com dor no pé, nossa, deixa o pé pra cima, cuidado. Eu não tô me sentindo bem, tô entristecida. Frescura. Gente! Não é frescura, caro profissional. E talvez sua dor no estômago também possa ser somática, né? Pode ser que seja sua alimentação, pode ser, mas se você está se alimentando bem de 3 em 3 horas, fazendo seu ciclo circadiano e ainda continua doendo, talvez seja daqui para cima, caro profissional.
Exato. Então, acho que é importante a gente começar a pensar. E acho que uma coisa que você tocou e acho que a gente precisa pensar é na valorização. Valorização faz com que seja um fator também de proteção Perfeito. para perfeito. nosso dia a dia. E essa valorização vai desde que, poxa vida, gostei do seu atendimento, mas pode ser, doutora Thalita Pavarini, vamos lá fazer uma palestra sobre aromaterapia e aquilo se tornar uma realidade numa instituição. Sim. Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala do individual, ou seja, indivíduos que precisam se cuidar, mas também de algo que afeta o coletivo. Né? Instituições têm que ter essa corresponsabilidade conjunta também. Porque nós passamos 12 horas, 12 por 36, 6 horas diárias, 8 horas diárias, a famosa 6 por 1 no ambiente de trabalho. Então, as empresas, instituições de saúde precisam ter esse reconhecimento que a saúde mental afeta. Não afeta só o trabalhador, mas afeta o trabalhador e o seu paciente. E aí afeta a qualidade, afeta o absenteísmo. São lugares que vão afetando, porque se eu tiver uma baixa de um funcionário, Nossa. eu vou sobrecarregar 2. Exato. Então, exato. se eu acho que é só ter uma medicina do trabalho sem ações mais complexas, eu vou ter problemas numa instituição, por exemplo, que tem alta sobrecarga, né? Uma instituição que tenha um número muito complexo de mortes, né? Ou de cuidados paliativos. Eu não estou falando nem que a instituição é ruim, né? Eu estou falando de uma instituição com esse perfil. Exato. Instituição exato. paliativa, por Sim, exemplo, sim. precisa cuidar um pouco mais do seu funcionário. Instituição de saúde mental tem... Se ela não cuidar da saúde mental do funcionário e trabalha com saúde mental, quem vai cuidar da Vai saúde trocar, mental? né? Vai trocar. É isso, a gente às vezes brinca lá. Por enquanto eu estou bem porque estou com a chave. Quando eu estiver sem a chave... Mas é verdade. Que nego... Isso. Assim, é fácil entrar, cuidado pra não... Cuidado para não ficar. É fácil entrar, cuidado para não ficar. Exatamente. E pensando em toda essa trajetória, né? E toda essa concepção que você foi verificando, as mudanças relacionadas ao olhar da saúde mental, como que você vê assim, os desafios, mas também, gente, o caminho tá melhorando, Kenny? Ajuda nós, Kenny. Quais são as perspectivas que você vê sobre a questão da saúde mental? Eu acho que eu posso, de fato, vou me usar como exemplo, porque acho que nada mais prático do que falar sobre um caso prático. E eu vejo que sim, acho que as pessoas têm aceitado um pouco mais o cuidar-se em saúde mental. Perfeito. Então, acho que já começamos por aí. A primeira questão é o estigma. Tá. Né? Acho que esse é o grande primeiro desafio. Olha, eu tenho uma questão de saúde mental. Eu preciso cuidar dessa questão de saúde mental. Agora sofrimento psíquico. Eu vou pedir desculpas assim. Lógico. Coloca nos comentários se você conhece alguém que se sente até envergonhada de assumir que tem alguma questão, ou se você, olha, é difícil eu assumir, tá? É importante a gente entender, não no sentido de você se expor, a ideia não é isso, mas a ideia é assim, você entender o quanto que ainda... 2025 Brasil, a gente tá em 2025, somos o país mais ansioso do mundo, a gente conseguiu esse Oscar, né, gente? Tem outros prêmios pra conseguir, se a gente não precisar. Mais ansioso, que consome maior número de antidepressivos, de ansiolíticos. Exato. Então, assim, a gente tá hipermedicalizado para essas questões de saúde mental. E estamos aqui também para falar desses fatores protetivos e quais as práticas a gente pode associar. Mas, assim, é importante... Se você, já tô deixando, já que eu interrompi o Dr. Kenny, se você sente essas questões que a saúde mental não tá legal, tem muitos recursos, tem muitos profissionais para você buscar. O Dr. Kenny é um deles, tá? Existem muitos canais. O Instituto Pavarini, ele também contribui com essa questão. Eu uso muito das práticas integrativas para fazer esse direcionamento. Mas, assim, não se permita... não se cuidar, porque
alguém não te ouviu ou achou que era frescura. Manda essa... Brincadeira, não manda essa pessoa pra canto nenhum. Vai você procurar ajuda. Isso é melhor, muito importante. É melhor. Acho que... E aí essa é a primeira grande questão que a gente precisa vencer, essa primeira barreira. Mas também não dá para banalizar essa barreira, né? Acho que essa é a grande questão. Perfeito. Entre tudo bem, eu tenho questões de saúde mental, eu não preciso postar no Instagram como tá pago, fui pra terapia. Boa. Né? Não precisa ser nesse sentido, Exato. mas você precisa começar a procurar o seu apoio. Se permitir. Se né? permitir. Se Acho que essa é a permitir primeira ser grande cuidado. questão. E entender que sim, temos medicação, psicofarmacologia, mas que sim, também temos os diversos tipos de terapia. Para alguns, Reiki irá funcionar muito bem, para outros a psicoterapia gestáltica, para outros a terapia cognitivo comportamental. Exato. Existem 300 linhas de psicoterapias, existe a aromaterapia, existe a medicina chinesa, a auriculoterapia, que diga-se de passagem, a doutora Thalita conhece, e acho que esse foi um ganho na instituição onde eu trabalho. Eu não pratico as práticas integrativas, mas lá a gente apostou em práticas integrativas, e a auriculoterapia é uma das ações que a gente realiza lá. Show. Acho que isso é algo que é diferencial, porque o profissional ter ali à disposição, no seu horário de trabalho, uma possibilidade de uma sessão de auriculoterapia é algo que ajuda. Para mim, foi a terapia, digamos assim, mais tradicional, psicoterapia, Perfeito. né, que eu voltei a fazer, já fiz muito tempo, voltei a fazer, porque é isso, as questões vão mudando, as pressões vão mudando, Isso. né? Acho que nós temos dificuldade em se expor, em falar para o outro. Não estou falando da câmera, que já é uma dificuldade por si só, mas essa questão de, nossa, mas eu vou lá falar o quê? Não, mas eu vou lá fazer o quê? Eu vou provocar ela, tá? Mas é cheirinho? Aromoterapia? Não, agora corta, acabou. Eu vou embora. Porque Eu brinco. o aromodói. O aromodói. A enfermeira do cheirinho, beleza, mas o aromo dói num nível. A gente se alfineta e brinca muito, mas isso pra gente tirar, né, dar essa descontração do quanto que a gente ainda precisa vencer de desafios. Acho que a gente tem muitos desafios. E isso passa pelo individual. E aí, nesse sentido, falando com o nosso profissional e falando com o telespectador de uma maneira mais séria, você precisa começar, primeiro, quebrar esse estigma. Segundo, tá ruim, preciso de ajuda. Porque às vezes você vai se reconhecer sendo uma pessoa que sofre, e às vezes você vai reclamar do seu emprego, da sua família, da sua vida, e vão falar que você é chato, que você é aquela pessoa nervosa, e ninguém vai falar, vem aqui. Vem aqui que eu acho que você precisa de algo. E eu tive esse apoio. Uau. Bem aqui, você não tá bem. Eu não tô bem, sim! E aí a gente faz aquele escândalo todo, né? E depois que a gente nota, nossa, o quanto... Só olhando para trás que você sabe o quanto você tava ruim, o quanto você tava bem. E o quanto você pode ficar melhor. Acho que são fatores principais. Se reconhecer, deixar-se reconhecer e depois conseguir buscar ajuda, que pode ser essas diversas que a gente falou. E aí começa esses passo a passos iniciais. Que daí um programa que nós fizemos muito tempo juntos, né, que é o Cuidando de Quem Cuida, do Conselho Regional de Enfermagem, traz uma série, né, de coisas do autoconhecimento, do gerenciamento do estresse, do próprio exercício físico, da aromaterapia, da auriculoterapia, do Feng Shui, né, da mindfulness. Acho que de várias questões que a gente tem das possibilidades de se cuidar, né? Que é como a gente muda, né? E eu acho incrível a sua fala e essa generosidade de compartilhar, porque é importante saber que tem recurso. A questão é isso. Eu não me identifico
com... por exemplo, eu brinco que, assim, terapia tem que fazer, tá, gente? Vamos fazer terapia. Agora, de fato, existem linhas. Eu não me conecto, por exemplo, com a psicanálise. Mas eu adoro Jung. E aí eu super me conecto com essa linha. Eu brinco que o Freud e eu tivemos uma relação não positiva na graduação. A gente falou, tá bom, Freud. Quer dizer, eu falei, mas... Ué, e aí eu não faço terapia? Não, eu vou. E outra, não é porque eu faço terapia que eu não utilizo o restante. Gente, não é excludente. Sim. Não é uma ou outra, né? Então, para cuidar da saúde mental, tem essa linha. Sim. Reconhecer contexto, que é o que você fez brilhantemente, trazer à luz o que impacta na nossa saúde mental. Sim, tem carga horária, sim, tem o tipo de trabalho, o tipo de paciente, o clima organizacional, a sobrecarga que eu estou vivenciando. Então, tudo isso vai somando, vai entrando na conta. Ok, entendi que eu não estou bem. Busque ajuda. Não necessariamente, eu acho que isso traz uma tranquilidade, por isso que eu vou compartilhar. Não necessariamente a pessoa que está dentro da sua casa vai entender. E aí você fala, pô, eu compartilhei com a pessoa, né, mais íntima e não me deu apoio, então... Não, nós temos diversos tipos de relações. E Sim. talvez aquela pessoa, ela não tenha ferramentas para entender. Eu não vou nem falar assim, a pessoa foi egoísta. Às vezes ela não tem ferramenta para entender. Então, não desista de pedir ajuda. Vá para outro, porque muitas vezes, Kenny, eu não sei se foi o seu caso, mas muitas vezes a gente recebe o acolhimento de quem a gente nem imagina. Sim. E às vezes a gente não está pronto e preparado para receber ajuda. Uhum. Acho que essa é uma grande questão também. Então, como eu disse, minimamente você precisa estar ali aberto. Não necessariamente você vai estar com vontade de querer aquela ajuda. Uhum. Você tem que estar minimamente aberto. Então veja um pouquinho sua vida, como que ela tá. Isso. Né? Poxa, a vida há 10 anos atrás era diferente. Eu não estou falando de peso, estou falando de psique. Uhum, né? Uhum. Você era menos ansiosa, você era menos nervosa. São seus filhos que você está correndo com ele atrás de chinelo, né? Então é isso que mudou? Foi seu casamento? O que mudou na sua relação, na sua vida? Porque a gente vai, né? Você bem disse, a gente ocupa vários papéis. Uhum. Mas quem é a Thalita? Quem é o Kenny? Para além de Kenny que é casado, Kenny que é pai de pet, Kenny que é enfermeiro, que é conselheiro, quem é você? Exato. O que você gosta, o que você faz. Nessa questão do autoconhecimento vai fazer toda uma diferença. E daí, como que busca o autoconhecimento? Pode ser desde o próprio CAPS, que a gente trouxe aqui. Exato, é um equipamento incrível. Eu sou suspeito, porque acho que são 20 anos falando, atuando e sou fascinado pelo serviço CAPS. Mas nós também temos o chat online do Enfermagem Solidária, não quer buscar presencial, estou com um pensamento mais difícil de morte naquele momento que está complicado, temos o CVV como linha, Exato. Diversos prontos socorros de atendimento, né? Porque às vezes o sofrimento vai ser agudo, vai ser algo que você precisa levar a pessoa para algum lugar. Exato, né? exato. Acho que nós estamos falando de algo que talvez vai sendo esse copinho que vai enchendo, mas talvez possa ser algo que... E aí, transbordou, para onde eu vou? Né? Muitas pessoas levam para as questões da espiritualidade, eu acho importante, por isso que a gente entende que a relação é biopsicossocial e espiritual, mas sim. Talvez ela precise também de um serviço hospitalar de atendimento para aquele momento de crise. Isso nada invalida as práticas integrativas, a terapia, que precisa continuar. Que a grande questão da saúde mental é começa e não continua. Parece aquelas, como se diz, previsões de começo de ano, né? As promessas, do janeiro. E, ó, todo janeiro vai vir, todo dia é um 1º de janeiro para você, pessoal. Então, comecem pensando todo dia 1º de janeiro. Sabe o que eu gosto de usar quando eu falo de saúde mental, muito em palestras, falo muito também nas consultas para os pacientes. Saúde mental é como escovar os dentes. Você escovou ontem, você vai ter que escovar
se você escovou de manhã, você vai ter que escovar à noite. No meio do dia também seria interessante, mas pelo menos. Você escovou ontem, você vai ter que escovar hoje de novo. Então, não é porque você atentou-se para os seus pensamentos, comportamentos, está buscando terapia, passou por um momento de dificuldade e agora falou, nossa, passou. Como a vida continua com os eventos acontecendo, você pode ser convidado novamente a pensar nisso. Então, é uma decisão você olhar. Da mesma forma que você tem uma decisão de buscar uma alimentação melhor, e a alimentação melhor não é só depois das férias, a alimentação não é todos os dias que se faz uma escolha. A qualidade da sua saúde mental, ela é muito semelhante. Então, tem que ser intencional. Não é assim, eu vou vivendo, hoje no dia hoje eu não tô bem, amanhã eu não tô... Não, peraí. Eu não tô bem ontem, não tive semana passada, não tive o mês passado. Gerar um inconformismo, não, peraí. Não é assim, vai se resolver. O tempo... Calma, gente. A gente tem recurso para minimizar esse sofrimento. É muito importante que você saiba que tem recurso. A gente pode pensar, por exemplo, vamos pegar a coisa mais comum que eu acho que talvez afeta a todos, a insônia. Vamos pensar. Mas, eu tô com dificuldade de dormir. Mas como que eu tô me programando para dormir? Meu celular, depois das 11 horas da noite, ele fica a tela preta e daí ele força? Ou eu vou dar mais uma olhadinha no TikTok? Ou no que a doutora Thalita tá falando no Instagram? Não é isso, pessoal, brincadeira. Não vejam Thalita depois das 11. Mentira, podem ver a doutora Thalita depois das 11 da noite, mas é importante que se eu tenho uma dificuldade, eu reconheço que eu tenho uma dificuldade para dormir, por que eu vou assistir mais uma série da Netflix? Mais aquele episódio, só faltava aquele. Não, se policie. Acho que a grande questão com a saúde mental, que a gente fala muito pouco, você precisa começar a gerenciar os limites. Né? Você tem que sair com um pouquinho de sim, um pouquinho de não, e para algumas questões é sim, para outras é não. Né? Saber gerenciar esses estresse do dia a dia vai passar muito por isso. Porque você vai passar estresse. Todo dia você passa estresse. Agora, e todo dia, se você deixar, você vai ter insônia. Todo dia você vai se alimentar mal. Todo dia você vai trocar o dia pela noite. E aí isso vira uma bola de neve que depois você não consegue. Você só vai vivendo. E ter esse questionamento, né? Eu não posso normalizar todos esses desconfortos. Ao mesmo tempo, então vamos lá, né? Eu identifico que não tem algo legal, vou refletir o que é. Às vezes é difícil eu entender o que é. Você tem profissionais para te ajudar a organizar este quebra-cabeça. Porque é comum em consulta, por exemplo, a pessoa marca a consulta comigo porque está estressado. Quando a gente vai desenvolvendo a consulta, não é bem o estresse que está pegando. É outra questão. E tá tudo bem, a gente está aqui para isso. Então, reconheci ajuda, busquei ajuda. Você se permita conhecer as possibilidades. A pessoa fala, eu tô sofrendo, mas eu não consigo nem verbalizar o que é. Tudo bem, você vai ter vários profissionais que podem conduzir. Você pode, inclusive, fazer uma sessão de reiki que foi mencionado, que você não fala. Sessão de reiki não é para conversar. Você ficar quieto. Então, você pode... não me identifiquei com reiki. Vamos para outra. Vou para um terapeuta que trabalha de uma forma diferente. Vou para o chat. Ok. A partir disso, tem uma responsabilidade e um compromisso com a pessoa mais importante deste mundo, que é você mesmo. Sim. De não aceitar continuar com isso. E aí você sabendo disso, por quê? Por que eu tô te chamando essa atenção? Porque existe um tempo, né? Não tem a gota mágica, não tem a pílula mágica, nem a frase mágica. Não tem. Então, existe um tempo de generosidade. Eu falo tempo de generosidade por quê? Porque quando a gente começa a se permitir a organizar a saúde mental, a gente vai encontrando o nosso GPS interno. Sim. O autoconhecimento que você vai te dar ferramentas. Como o Dr. Kenny falou, todos os dias a gente tem estresse. Mas quando você vai encontrando as suas ferramentas... a potência e a chance de você entrar numa questão, um sofrimento psíquico muito intenso, ele minimiza brutalmente. Com certeza. E acho que uma coisa que você toca, e acho que não é frase de efeito, mas vai pro corte. Brincadeira, mas é aquilo do...
o equilíbrio é um processo. Uhum. E aí cada um é singular para achar esse equilíbrio do seu cuidado Perfeito. e do seu bem-estar Uhum. sobre a sua saúde mental. Uhum. E aí eu, Thalita, os diversos terapeutas são mais um instrumento que você vai utilizar. É isso. Então, quando você fala, o terapeuta era uma porcaria, veja que a gente é só um espelho, né? No final das contas, a terapia é só uma forma de você se cuidar. Uhum. E aí, talvez o espelho tá falando, opa, a gente precisa refletir sobre isso. Né? O que a gente faz nas diversas terapias, né, enquanto estrutura e estratégia, é fazer a reflexão sobre o que você é e o que você está buscando. E aí os caminhos são diversos, né? Perfeito. Como é que a gente encerra, né, Rudy? Como é que a gente encerra um papo desse? Porque a gente tem... Oh, meu pai. Mas a gente tem que encerrar. Tem um cronômetro ali que fica piscando na minha cara. Porque é um assunto tão importante, Kenny, tão importante. E eu agradeço demais o seu tempo. Eu tô tentando trazer o Kenny, ó, desde o ano passado. Peço desculpas ao público por isso. E a doutora Thalita também. Desde o ano passado, porque é isso, né? Da meia-noite às 4, vocês já viram. Então, ele, de fato, tem uma atuação muito engajada nessa área de saúde mental. Eu tenho a honra de conhecê-lo, de estar em diversos espaços com você. Então, quero agradecer imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, a continuidade, porque não é porque a gente trabalha em saúde mental, com a saúde mental, que a gente entende a importância, que é uma questão pandêmica, que a gente não tem desafios, mas isso não para a gente. Não pode parar. Isso não para a gente. Muitas vezes a gente vê ainda instituições fingindo que não entendeu que a saúde mental é importante. A gente fala, nós somos finos elegantes, né, gente? Aí a gente fala, não entendeu? Peraí que a gente explica. Vamos quantas vezes precisar na sua instituição. Exatamente, para continuar esse caminho, porque de fato tem uma parte educativa, inclusive para os gestores e para os profissionais, né? Então, muito obrigado pelo seu trabalho incrível, pelo seu tempo, muito obrigado por vir aqui no podcast. Só agradecer, acho que pensando no que a gente precisa praticar, acho que a gente precisa praticar um pouco mais a gentileza, a gratidão, se desconectar do celular, por mais que vocês precisam ver esse episódio, mas se conectar com a natureza. Então, sim, assistam esse episódio no meio de um ar livre. Perfeito. Acho que são mudanças, pequenas mudanças da nossa postura e do nosso posicionamento que vai fazer com que a gente modifique a nossa construção do processo do se cuidar na saúde mental. Acho que esse é o grande recado aí que eu gostaria de dar nesse dia de hoje, nesse podcast incrível. Muito obrigada, Kenny. Que delícia. Eu tenho certeza que você aproveitou muito. Compartilha com os outros profissionais. Tem a descrição aqui do Dr. Kenny. Fique à vontade para entrar em contato. Gentilmente, ele cedeu os contatos. Então, fico também à disposição para recebê-los em uma consulta, para atendê-los. Então, de fato, é uma honra para mim. Vamos juntos para cuidar da nossa saúde mental, porque ela é fundamental para a gente realizar sonhos também. Não é pra gente ficar aquela felicidade boa. Não é isso, não, tá, minha gente? Não é isso. Mas é importante a gente realizar sonho e voltar pro nosso eixo. Combinado? Muito obrigada por você estar aqui. E eu aguardo você, então, no próximo episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini. Tchau, tchau.